Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gorila Podcast. Eu tô aqui com o Vinícius, não vou apresentar não precisa se apresentar não. Hoje a gente vai conversar com o Alan. Alan é diretor do Grupo Mirante aqui na região. E seja bem-vindo. Obrigado. Viu? Prazer ter você aqui. Hoje a gente vai começar falando sobre... a gente vai falar muito sobre comunicação, né? Então, antes de entrar já na Mirante, vamos falar um pouquinho da tua história. Se apresenta aí para se tiver alguém ainda na cidade que não te conhece, para ficar sabendo como que você começou nisso daí. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Olavo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Parabéns pelo trabalho aí de vocês. Obrigado. Na Gorilla Insight. E assim, a minha vida na Mirante, ela tem dois momentos. Eu entrei na Mirante em 97, no Grupo Mirante, como contato publicitário da Mirante FM em São Luís. Passei quase 2 anos, aí saí para um projeto com meu irmão, não sei se vocês se recordam de um bingo chamado Poupa Ganha, vocês são muito novos, talvez vocês não se lembrem. Eu não sou tão novo, mas é porque eu não sou daqui. Ah, então... você não é daqui. Mas esse bingo era um bingo nacional. Ah, é? A origem dele era no Piauí, do Grupo Meio Norte, do Paulo Guimarães. E ele tinha em vários estados. Inclusive, dizem que o fim dele começou quando ele entrou em São Paulo e bateu de frente um pouco com o baú do Silvio Santos. Reza a lenda, não sei se é verdade. Eu lembro desse nome. Quem é Silvio Santos? Eu lembro. Nossa, que cabosado. Então, assim, aí fui para esse projeto com meu irmão, que durou 2 anos. E em 99 voltei para o Grupo Mirante, mas já para a TV, mas na área comercial também, em 2001. Então nessa segunda parte eu fiz 20 anos agora de Grupo Mirante, dia 1º de junho. E em 2006 eu recebi uma proposta para vir assumir aqui a área comercial do Grupo Mirante aqui, que era, nós tínhamos aqui TV... FM, AM, na época, e eu vim assumir essa parte comercial. Tinha outro diretor, que era o diretor executivo, mas já vinha com o projeto de assumir, de ter uma fusão dessa gestão. E assim foi feito. Esse diretor ficou comigo aqui mais uns 8 meses, fizemos uma transição e eu assumi a direção geral da empresa aqui. Pouco depois, nós tínhamos uma afiliada em Açailândia, que... tinha um sócio que era de fora do grupo, nós compramos a parte desse sócio e assumi também a Açailândia. Depois houve a fusão, a Açailândia ficou dentro da área de cobertura de Imperatriz, isso no acordo com o Globo, enfim. Posteriormente, em 2013, nós tivemos que adquirir a TV Rio Balsas, que não era nossa, era a única afiliada no Maranhão, que não era do Grupo Mirante, era do Chico Coelho, que é um político lá da região, e a Globo forçou ele a vender e nós a comprarmos. Ela queria que isso fosse unificado, ficasse num grupo só, por uma série de questões, de padrão, de procedimentos, enfim. Sim. E nós assumimos em 2013. Eu, à época, mandei uma equipe minha aqui, mandamos umas 6 pessoas, 7 pessoas para fazer essa transição, porque foi uma transição complicada, porque era uma gestão totalmente diferente. A gente chegar e entrar na casa de alguém, mudar tudo e tentar aproveitar o que tem lá de bom nessa casa, né? Os móveis que ainda funcionam e os que não funcionam tampouco a gente teria que descartar. Então eu enviei uma equipe, lógico, mas eu enviei uma equipe minha que passou 2 meses lá. Dessa equipe, 2 ficaram lá, estão até hoje, que é o Rócio, que é o gerente comercial, e o Gil, talvez vocês se lembrem do jornalismo, que comanda hoje o jornalismo lá.
E mais recentemente, há cerca de 4 anos, 5 anos, a presidência do grupo pediu que eu assumisse também a última base nossa no interior que não estava sob nossa gestão, né? Que era outro diretor do grupo que tomava conta, que é a região de Caxias, Santo Inês, Timon, Codó, que a gente chama região de Cocais, né? Maranhão Central, região de Cocais. Certo. Também foi um trabalho há 4, 5 anos que a gente fez de também unificação dessa área. Santo Inês anteriormente também era uma afiliada, como a Sailândia era, e nós fizemos essa fusão também. Santo Inês se incorporou, deixou de ser uma afiliada e entrou na área de cobertura da TV Mirante Cocais. Também com um estudo da Globo, uma série de... Todas essas ações a gente tem que fazer quando se fala em TV, afiliada à Globo, a gente tem que fazer em sintonia e pedindo a bênção para a Globo, porque na verdade é ela que comanda tudo isso, né? Então, tem pouco mais de 4 anos que a gente assumiu também essa área num desafio muito grande, porque é a nossa maior área, é a nossa, eu diria que é a afiliada que tem mais bases, cidades importantes. Por exemplo, Imperatriz, a área de cobertura de Imperatriz, nós temos 48 cidades, mas a gente efetivamente só atua no mercado de Imperatriz, praticamente. A Sailândia, alguma coisa, do ponto de vista comercial. Cocais, não. Cocais, nós atuamos no mercado de Timon, atuamos no mercado de Caxias, que é a base principal, atuamos no mercado de Codó, atuamos no mercado de Santo Inês, atuamos no mercado de Bacabal. Não é tão próximo, né? Também. Não é tão próximo. Não é tão próximo. Para você ter uma ideia, comparado aqui a Sailândia, de Santo Inês a Caxias, que é a nossa base principal da região, são 290 quilômetros. Né? É chão. Não é tão perto. E assim, a maior dificuldade não é isso, é que em cada lugar desse, nós temos Timon, nós temos uma estrutura física com gente. Caxias, nós temos a nossa maior estrutura dessa região com gente. Codó, nós temos uma estrutura física com gente. E Santo Inês, nós temos uma estrutura física com gente. Em outros lugares, como Bacabal, Pedreiras, a gente tem estrutura física, sem gente. Então, vocês sabem tão bem quanto eu que lidar com gente espalhado desse jeito e tentar minimizar os custos disso, o custo operacional disso é uma tarefa um tanto complicada. É muito pratinho para girar, né? Exatamente. Toda hora. Exatamente. Só para na verdade, eu também quero entender isso. Quando você fala assim que não tem, em alguns lugares você não tem atuação, por exemplo, você falou que aqui nessa região são 48 cidades, mas efetivamente a atuação comercial ela se restringe mais à Imperatriz, alguma coisa em Açailândia. O que seria essa atuação comercial? Porque esse é um grande desafio já desde sempre, nosso, porque nós temos uma tabela de preço, uma lista de preço, que a gente chama. A Globo chama de lista de preço. Que essa lista de preço, ela não é definida por nós. Cada afiliada da Globo no Brasil não define seu preço. Eu não defino meu preço aqui, São Luís não define. Espaço a TV Liberal não define, a RBS no Rio Grande do Sul, a RPC em Santa Catarina, no Paraná, ninguém define. Isso, se vocês tiverem a curiosidade de ir na Mirante, eu mostro para vocês. Vem um caderno da Globo, todos de 6 em 6 meses, com a lista de preço de cada afiliada dessa, como também das transmissoras Globo, que são 5. Né? Vocês sabem tão bem quanto eu. São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte e Recife, que é a Globo Nordeste. Então, essa definição é em cima de IPC, tudo muito de planejado, população, de renda, de uma série de coisas. Né? Então, assim, tu imagina que para eu vender uma tabela de preço que é feito em cima de um IPC, de uma população X dessa região, como é que eu vou conseguir vender, por exemplo,
em Barra do Corda, um comercial de 30 segundos. Entendi. É um desafio muito grande. Em Açailândia a gente ainda consegue vender, porque a Açailândia já tinha uma afiliada, né, que tinha essa prática da tabela de preço, embora a tabela de preço de Açailândia, à época, quando ela foi aglutinada a Imperatriz, ela, por exemplo, um jornal nacional era um quinto do preço do jornal nacional daqui. Entendeu? Então, assim, é um desafio muito grande a gente conseguir comercialmente explorar determinadas cidades da nossa área de cobertura. Cocais é um fator diferente porque as cidades elas têm um tamanho mais próximo. Imperatriz já fica muito distante das cidades de Barra do Corda, de Grajaú, que é da nossa área de cobertura, né? Então fica mais difícil, estreito. E eu acho que até o comércio é um pouquinho diferente, né? Imperatriz. Eu digo sempre, não sei se vocês sabem, eu já sou cidadão imperatrizense, graças a Deus recebi o título, eu amo isso aqui. Imperatriz é uma cidade diferente de todas, cara. De todas, do ponto de vista de força comercial, de pujança. A gente viu aí durante essa pandemia exemplos muito fortes disso. Eu diria até, e eu tenho conhecimento de números, que a gente, proporcionalmente, a gente está bem melhor do que São Luís. Eu sempre falo, o Olavo é de fora, né? Eu sempre falo para ele, eu falei, aqui em Imperatriz tem uma cultura própria. Querendo ou não, aqui a força dos empresários comerciais criaram uma cultura que é diferente. A gente procura não depender muito do poder público. E isso é muito legal. Sim. Muito legal. É uma coisa que eu reparo muito. Imperatriz ela tem uma semelhança muito grande, para quem conhece o Rio, com uma região do Rio chamada Bangu. Que as pessoas associam Bangu de forma meio pejorativa por causa... Não, mas é um bairro extremamente regionalista. Eles são bairristas mesmo. Eu conheço Bangu. Primeiro porque assim... Bangu quente. Realengo é bem pertinho, né? Ali. Bangu é o bairro mais quente do Rio. É muito quente. E Imperatriz também não é fresquinho. Existe uma questão das pessoas que é muito... assim, quem mora em Bangu não quer sair de Bangu de jeito nenhum. Ama aquele lugar. Não independente dos problemas de infraestrutura, assim como Imperatriz. Exato. Sim. E a questão de, tipo, a estrutura não condiz com a renda gerada. Bangu tem gente muito bem financeiramente, mas que se mantém lá. Por que as pessoas olham para Bangu e acham que Bangu é feio ou que não tem dinheiro? Porque não há um investimento dos poderes governamentais no lugar, em proporção ao que se gera. O Darcy, quando ele veio aqui conversar com a gente, ele falou que a pandemia foi o melhor período dele em 20 e tantos anos. Tiveram outros empresários que falaram a mesma coisa. Por quê? Porque Imperatriz é fora da curva do que se espera para o sul do Maranhão. Saiu uma pesquisa recentemente, né, Vinícius, que o Maranhão é um dos estados, de forma geral, é um dos estados mais pobres. Sim. Mas Imperatriz puxa essa curva um pouquinho para cima. Sim. Porque aqui se gera muito emprego, se gera muita renda, as pessoas consomem bem, né? Eu acho até que Imperatriz é digna de um estudo de mercado nesse aspecto, porque realmente concentra muita coisa aqui. Olha, eu tenho assim, uma ideia muito formada, assim, e já conversei com muita gente que entende muito mais disso do que eu. E eu acho que eu estou no rumo certo. A grosso modo, Imperatriz está no epicentro de 4 capitais. Nós estamos num raio de 600 quilômetros de 4 capitais. Belém, São Luís, Teresina e Palmas. Nós estamos no Bico do Papagaio. Nós temos uma população de 250 mil habitantes, mas aqui flutua 1 milhão fácil. Sim. Flutua 1 milhão fácil. Então, a posição geográfica de Imperatriz é fundamental, veja bem, para que isso aconteça. Ela não é tudo, porque poderia ter essa sua localização e não sei o que é. Sim. Isso graças aos empreendedores, às pessoas que aqui vieram
empreenderam e desenvolveram a cidade. Imperatriz é uma cidade também, quando eu cheguei aqui há 15 anos, eu sou de São Luís, é uma das cidades mais cosmopolitas que eu conheço. É gente de todo lugar do Brasil. O que você menos via aqui, você está vendo agora essa geração. Minha esposa, que é de Imperatriz, mas o pai é de São Paulo, a mãe da Bahia. Então, assim, você vê muito isso. Essa turma agora, essa geração, nascida aqui, mas os pais, os avós, vindo de fora. Então, sim. E isso acaba afetando muito o comportamento das pessoas. A cultura do lugar. Imperatriz é bem misturado. Você falou um negócio que eu achei interessante, que é sobre a questão da gestão. Eu gostei do exemplo que você falou de chegar na casa da pessoa e mexer nos móveis. E como a gente também faz consultoria, a gente enfrenta muito essa barreira. A gente chega numa empresa, aí a gente vai se apresentar, falar para eles. E nesse caso a gente nem tira nenhum móvel, né? A gente deixa todos lá. Mas a gente chega para falar, olha, nós estamos chegando para tentar trazer algumas melhorias, implementar alguns processos, trazer treinamento. Automaticamente as pessoas, assim, metade já fica da defensiva. O simples fato de chegar alguém de fora e eles entenderem que essa pessoa vai observar o trabalho que elas estão fazendo, as pessoas já ficam defensivas. E para a gestão, isso é muito complicado, porque você não consegue gerir uma pessoa que não quer ser gerida. Toda mudança, de forma geral, não é só empresa, mudança na sua vida pessoal, em casa, te gera um certo receio, né? Medo do desconhecido, do que vem na frente. Então, uma mudança dentro de empresa, e eu já passei por várias dentro da empresa que eu já estou há 20 anos, mais de 20 anos, se contar a primeira fase. Eu acho que quem chega para mudar esses móveis tem que chegar com muito cuidado. Sim. Quando é uma consultoria como vocês, que chega de fora mesmo, né? Agora eu tenho um exemplo de quem é de dentro e chegou há 4, 5 anos numa empresa que as pessoas já me conheciam, nem que for de nome. Quem é? Esse é o cara que toma conta de Imperatriz, de Balsas e tal. E eles sabiam que eu ia chegar para mudar mesmo e com o aval dos donos. Então, assim, se você chegar muito topetudo, você não consegue nada. Você tem que conquistar primeiro as pessoas. Conquistar primeiro as pessoas. Os teus colegas, porque eles são tão funcionários quanto eu. Né? A diferença é que eu estou num cargo de comando, mas eu dependo muito mais deles do que eles de mim. Para a engrenagem funcionar. Então, eu acho que o primeiro passo numa mudança dessa, nesse aspecto, não no de vocês, que é de consultoria, que chega de fora, de dentro, é conquistar a confiança. Sim. Você não consegue liderar se você não tem quem liderar. Exatamente. E não também, e não adianta você chegar, conquistar a confiança, não quer dizer você chegar sendo bonzinho. Não é isso. Porque você sabe que você vai ter que efetivar mudanças. Em última análise, como foi esse caso, meu último em Cocais, eu sabia que eu tinha lá, à época, 70 funcionários na região toda e tinha que ficar com 40. Eu sabia que ia ter 30 pessoas que eu tinha que, de alguma forma... Mas eu não precisava chegar nem de bonzinho para enganá-los, para dizer que nada ia acontecer... Mas eu tinha que conquistar a confiança deles. Então, talvez... Porque as mudanças são difíceis. Então, você tem que ter muito tato. Eu sempre digo uma coisa. Quando eu vim para cá, o meu patrão, que hoje ele nem atua, ele é presidente do conselho, Fernando Sarney, ele está mais hoje com o CBF, a vida dele é esporte, como ele diz. E quem é efetivamente a CEO da empresa é a Dona Tereza, que é a esposa dele. E Fernando me disse uma coisa, ele vinha muito à Imperatriz, ele disse uma coisa que para mim foi fundamental na minha trajetória aqui em Imperatriz. Ele vinha muito aqui, sempre gostou muito de Imperatriz, ele chamou na minha sala um pouco antes
de eu vir para cá. Eu lembro muito bem, eu cheguei aqui dia 2 de março de 2006, era eu chamo quinta-feira de cinza, era quarta-feira de cinza, eu cheguei na quinta. Né? E Fernando disse para mim, olha, Alanzinho, ele me chama assim até hoje. Só vou te dar um conselho, eu conheço muito Imperatriz. Chega lá, com o pé no chão, do jeito que tu és, tua humildade. Você vai ser uma pessoa importante na cidade, pode ter certeza disso, mas não suba no salto. Porque na hora que você empinar o nariz, Imperatriz vai te dar um chute. Um cascudo. Principalmente nós que viemos de São Luís para cá, porque tem essa rixa. Sim. Tem essa rixa, não tem como não ter, né? Então, se você chegar aqui de São Luís topetudo, você tá ferrado. Se eu não tivesse aqui com vocês, eu ia dizer outro nome, não era ferrado não, entendeu? Mas é fato isso. Aqui não tem censura, viu? É fato isso. É fato isso. Então, eu acho que foi um dos melhores conselhos que eu recebi. E tem essa questão, muito do que a gente fala, que é da comunicação, né? Você falou que tem que saber entender. Pô, se eu sei que dos 70 vão ficar 40, eu tenho que saber me posicionar nessa minha comunicação, porque senão tem um malandro também, né? Claro. Que aí durante aquele teu período ali vai ser aquele melhor funcionário, vai ser aquele chefe. O que tem para fazer? Eu acho que assim, um lema meu como gestor desde sempre. Eu acho que esses 2 anos que eu passei nesse bingo no Poupa Ganha, foi a primeira vez que efetivamente eu tive que gerir. Eu era solteiro, morava ainda na casa dos meus pais, já com quase 30 anos. E foi a primeira vez que eu tive que cuidar. Apesar da minha formação, eu sou formado em Ciências Contábeis na UFMA, em São Luís. Apesar da minha formação ser Ciências Contábeis, foi a primeira vez na vida, com quase 30 anos, que eu tive que administrar receita e despesa efetivamente. Então, aqueles 2 anos ali, numa empresa que era minha, do meu irmão, foi uma escola para mim. Foi uma escola fenomenal. E eu acho que, talvez, se eu tiver alguma virtude como gestor, talvez a maior dela seja de delegar as coisas. Eu não centralizo, eu deixo as pessoas à vontade. No final, a gente vê o que deu certo, o que está errado, ajusta. Mas a pior coisa que tem é você querer que tudo passe por você. Primeiro, você não dá conta. E segundo, você não faz com que as pessoas que estão ao seu redor cresçam. Fica aquele negócio, meu papaizinho pega aqui na mão e toda vez vão buscar sempre... Uma coisa que a gente fala muito, se você está fazendo parte da engrenagem, você não está fazendo parte do planejamento. Não dá para você fazer as duas coisas. E se a boa gestão é quando o gestor não é parte da engrenagem. Existem pessoas que se você... mas é porque ele não sabe fazer. Então capacita ele para que faça. Claro. Guia as pessoas para que elas consigam ser uma engrenagem que funciona sem você. Só que existe, e eu acho que isso é muito comportamental e cultural, que as pessoas... Elas acham assim, mas se funcionar sem mim, então qual que é o meu papel? Não precisa de mim. Não precisa de... Não, mas você está errado. Não é isso. Teu papel é líder. Não é isso. A liderança é um negócio impressionante. Eu tenho um exemplo crasso aqui, Imperatriz. Um evento que vocês conhecem, o Arraiá da Mira. Quando começou... Deixa eu só tirar isso do meu coração logo. Vai ter ano que vem? Com certeza, e cerveja. Eu no começo, nos primeiros anos, eu que pegava projetinho de bar no braço. Chegou um determinado ponto que eu chamei minha equipe comercial. Hoje a gerente comercial, a Liz, e disse para eles, olha, esse projeto é de vocês. Renovem as cotas de patrocínio, que é um projeto que hoje se vende relativamente fácil, pelo tamanho que é, pela qualidade que ele tem, sem nenhuma falsa modéstia. E todo ano melhora. Exato. Mas eu entreguei para eles. Eu digo, não, porra, isso eu não tenho mais que estar com esse projeto debaixo do braço. Eu só sou acionado no último momento, quando alguma coisa precisa daquele toque final. Mas hoje eles levam... Eu venho dizendo nos últimos anos, eu não me preocupo mais com esse projeto. Não me preocupo, me preocupava muito, mas hoje em dia não. É um projeto que ele tem vida...
É por isso que a velha da igreja fala mal de ti. Porque estão apertando ali o teclado. O Arraiá da Mira, ele já é um negócio, igual você falou, é fácil de vender. Por quê? O tamanho que ele tem, a proporção que ele tomou, é muito mais... Eu acho que fica mais... O complicado é dizer quem não vai poder participar, porque querer participar... A empresa que tem porte vai querer participar. É verdade. Você acaba criando até uma fidelização dos que começaram ali apoiando e acreditando que você não tem como falar assim, não. Nós temos desde o começo patrocinadores que tá há 12 anos patrocinando o evento. E hoje, na verdade, a gente realmente tem, nos últimos 3 anos, a gente teve que não vender cota, porque existe uma limitação de assinaturas na TV, vocês sabem que a Globo tem isso, às vezes a gente até burla isso, cara, um pouquinho e tal. Corta, Rafael. A gente ajusta isso. Mas assim, a gente infelizmente teve que dizer não para alguns, porque até para não perder pro anunciante, pro patrocinador, não perder visibilidade também, porque às vezes... Que são parceiros também. Exatamente, você não pode poluir também demais, né? Eu acho engraçado porque, assim, quando a gente fala da Globo, muita gente critica, né? Mas muita gente critica, por exemplo, eu estava conversando com um grupo de jovens e eles estavam falando, mas é porque hoje o principal é o Instagram, né? Em termos de redes sociais. Eu falei, não é. O principal é o Instagram, é o principal para você. Ainda existe uma camada grande do digital que é consumidor exclusivamente do Facebook. Então, e por que eu estou falando isso? Porque as pessoas ainda falam, mas a Globo isso, a Globo aquilo. Tem informação, quer queira, quer não, que você só vai obter de grandes canais. Através de grandes canais, e são os grandes canais que chegam onde Instagram não chega, Facebook não chega. Tem lugar no país, e ainda é uma porção grande, que o acesso que eles têm à informação é através da Globo. Então a gente tem que entender, porque as pessoas falam, porque a televisão morreu. A televisão não morreu, a televisão pode ter morrido para você que não larga o celular. Mas ainda é uma fonte importante e grande de informação. E tem credibilidade, né? Tem credibilidade. Mas por que isso é importante comercialmente? Porque os grandes parceiros, por exemplo, a Natura participa do Arraiá da Mira. A Natura não vende só para quem mora nos 3 poderes. A Natura vende para gente, todo tipo de gente. Vai do público D ao público A, não interessa. E é esse, assim, parece que eu estou querendo... advogar a favor de... Mas a TV aberta ainda é a mais democrática, né? É mais democrática, inclusive, se você pegar o algoritmo, ela é mais democrática que a rede social, porque a rede social, através do algoritmo, ela te empurra muita coisa ali, te direciona. Assim, a TV aberta no Brasil sempre foi um fenômeno, né? Fenômeno. Se você comparar as audiências de TV aberta, ainda hoje, mas vamos lá para trás, 20 anos, com as audiências de TV aberta no resto do mundo, Estados Unidos, Europa, é uma coisa assustadora a diferença das nossas audiências, né? Você não imaginava um programa numa TV aberta nos Estados Unidos, há 20 anos atrás que fosse, que desse 50 pontos de audiência. Era uma coisa que não existe. Era loucura. Não existe, né? E eu acho que, entrando nesse assunto de TV aberta, rádio e mídia digital, eu acho que tá havendo uma transformação, sim, muito rápida. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa transformação chegou bem antes do que aqui, mas a TV ainda sobrevive e muito bem. No Brasil, essa realidade é ainda muito mais forte do que nos Estados Unidos, exatamente por vários fatores desses que o Olavo citou. Nós temos um problema de cobertura de rede, de internet, seríssimo no Brasil. Sim. Com a chegada do 5G aí, é possível que isso melhore de forma significativa.
Eu tenho dados agora, coincidentemente, eu não posso soltar, assim, eu vou dizer para vocês, Por alto. Saiu nossa pesquisa Ibope, que no nosso mercado nós fazemos a pesquisa de caderno, diferente das 15 cidades no Brasil que é PNT, painel nacional, né? Que é instantâneo, você mede audiência direto. São 15 cidades. E essa que a gente vê no noticiário é PNT São Paulo, que é o maior mercado publicitário do país, e eles usam sempre como referência. Mas se você quiser ir olhar, você vai ver a audiência lá de Porto Alegre, você vai ver a audiência de Belém, aqui pertinho, que está no PNT, de Fortaleza, né? São as principais cidades. Nem em São Luís nós temos PNT ainda, também é no caderno. E o nosso saiu do forno agora. Tá? A Irna tá lá trabalhando no programa da Cantar, né, que é antigo Ibope, que hoje é Cantar Ibope, formatando isso. Mas assim, eu já tenho um primeiro panorama. Vocês terem ideia, o que a gente vê em São Paulo, por exemplo, média diária da Globo, 18 pontos, média diária, porque ela faz a curva. Só para quem está assistindo que não entende, o que representa um ponto? Em São Paulo, 235 mil domicílios em São Paulo. Porque um ponto de audiência depende da população da cidade. Entendi. Aqui eu não sei te dizer precisamente, mas eu posso passar depois para vocês esse dado. Mas sim. É só para eles entenderem a quantidade. É importante. Milhares de... É importante. Em São Paulo, eu posso até pesquisar aqui na hora que vocês estiverem falando, mas São Paulo, se não me engano, um ponto de audiência equivale a 235 mil. Dá uma pesquisada. O backstage. Um ponto de audiência eu acho que equivale a 235 mil lares em São Paulo. Bom, então em São Paulo, enquanto essa média diária da Globo, por exemplo, oscila entre 17%, 18%, a Record oscila ali 7%, 6%, SBT 5%, Band menos ali 3% e tal. Aqui, a nossa média diária é 31%, 32%. É o dobro quase. É o dobro. Né? Em segundo lugar, vem os streams. Com alguma coisa em torno de 12. Eu vou ter esse número mais para frente. Depois vem a difusora, o SBT. Então, assim, isso a gente sabe porque o anunciante está conosco lá. Se você for lá na nossa grade, quem assiste, você vai ver que não tem espaço praticamente. Essa crise mostrou isso também. Nós tivemos uma queda de receita em 2020, né? 2020, nós estamos em 2021, 2020, de 15% de varejo só. É muito pouco para um período, né? Tudo fechado, passamos 3 meses fechado, 2 meses fechado, sei lá. Então, assim, a TV aberta e a rádio, como a gente falou no começo da conversa, quem apostava que a rádio ia acabar, apostou no número errado. E ela vai se reinventar cada vez mais. Lógico, nós precisamos continuar nos reinventando. Nós, afiliada, Globo, a Globo tem investido muito, a gente tem visto isso, nas plataformas dela. Ela tem feito, inclusive, fusões, ela está trabalhando com Sony, com Universal... o stream, ela tá junto com o Globoplay. Sim, Globoplay, mas fazendo conexões com essa turma toda. Então, ela tá antenada nisso. Qual é o que nos prende? Ou seja, no stream, seja Netflix, seja Amazon, ou seja na própria... você buscar no Google, enfim, é conteúdo. Você quer ver conteúdo, né? Conteúdo de qualidade. E isso ninguém faz. Conteúdo de qualidade. No Brasil, igual a Globo. E no mundo. Já foi premiada várias vezes, né? Fora. Isso aí é indiscutível. Não, agora, a última edição do Big Brother é um estudo, é um case. Gente. Porque ele começou, quando começou, tava todo mundo criticando, porque esse Big Brother não vai isso, não sei o quê.
Bicho, quando terminou, os números eram assustadores. Minha esposa já disse, não sei quanto. Eu não assisto mais Big Brother. Quando começa, assiste. Ela disse que já está se preparando, porque disse que não vai assistir, mas ela vai assistir. Porque assim, e outra, quem pauta as redes sociais, via de regra, é a Globo. As pautas de rede social, ela tá... Aquilo que está sendo falado é sobre o que está sendo transmitido. Exatamente. Então as pessoas... quase hoje com esses extremismos políticos, que aí é outra história, mas que é importante citar, tudo bem, ou você pode odiar a Globo por não gostar do fulano A ou fulano B, tudo bem. Agora, ou se você vir com esse discurso, a Globo monstra, não sei o quê, o cara se beijando, a mulher, a traição... Isso é a vida real. Isso é a vida real. No final das contas, não, é interessante isso porque eu tinha um professor que ele falava muito sobre isso. Chegava na sala de aula, né, ele começava a falar sobre comunicação e aí sempre tinha aquela galera que acabou de entrar na universidade, cheio de opinião. Porque eu não vou assistir isso, porque eu não vou assistir aquilo. E ele falava na hora, ele falava assim, deixa eu te falar de forma muito clara aqui. Você vai ser uma bosta de comunicador. Mas por quê? Foi porque você está querendo comunicar só o que você quer. E se você não sabe o que a pessoa está ouvindo, você não vai se comunicar com ela. Você não vai conseguir se comunicar com uma pessoa só falando o que você quer sem saber ouvir. Então ele falava, vocês têm que consumir todo tipo de material. Porque se você quer vender para um determinado público e esse público assiste Big Brother, só que você não consegue se comunicar com ele, como é que você vai vender? Entendeu? Então, e essa questão da realidade, eu tenho opiniões pessoais em relação a isso, mas é extremamente... Para mim é muito claro que as pessoas querem ver na TV o que elas vivem. Elas querem ver na TV... Óbvio, né? Que na realidade nem todo mundo é tão bonito que nem na Globo. Mas as pessoas... mas eu já fui em estúdio ali tem muito fake. Viu? Não tem na notícia, mas tem ali. Eu acho isso engraçado, porque eu já vi mulheres que trabalham na Globo. Lá no Rio é muito fácil você achar. Você acha muito fácil. Passou e era Grava um minuto pra Renata aí. Mas eu já até contei a história pra ela, moça. A Grazi Massafera estava treinando na academia que eu trabalhava, né? Que antes de ser administradora, eu fui educador físico. E ela passou e o professor que estava do meu lado virou pra mim e falou assim... Caraca, tu viu a Grazi Massafera? Aí eu olhei e falei assim, essa mulher, a Grazi Massafera. Naquele período do crack. Rapaz, essa mulher no PP, na praia do PP, ninguém olha 2 vezes pra ela. Porque, assim, a Globo, né, a produção ajeita muito. Mas não era uma pessoa normal. Não, mas voltando... Mas o que eu ia falar da questão do que as pessoas consomem, você não pode culpar, assim... Tentar falar sem entrar na sociologia do negócio, mas a Globo está oferecendo, os canais oferecem aquilo que o público quer ver. Você não quer que ele ofereça? Para de ver. Muda o canal. Muda o canal. Ou vai pro stream, ou vai pra rede social. Mas até o streaming tá fazendo isso. O streaming tá oferecendo aquilo que as pessoas querem ver. Claro. Mas é porque é uma coisa que a gente fala que é o do básico, né? A gente tá falando de comunicação. Se a gente puxar para o nosso lado aqui, que é do empresário, que a gente tenta falar para ele, às vezes o empresário quer impor um produto ou uma ideia de serviço que é dele. Exato. E ele tem que entender que quando tu monta uma empresa, tu não monta uma empresa para ti, tu monta uma empresa para os outros. Que é basicamente isso que a Globo faz. Por que a Globo está mostrando? Porque tem gente que está consumindo. Independente de ter vertentes de opiniões... Está consumindo. Claro. Os números estão mostrando que está consumindo. Então ela está fazendo o quê? Ela está se adaptando à comunicação, como você falou. Eu estou de olho no mercado, estou me atualizando e estou entregando aquilo que o meu cliente, que é meu público, está querendo. Isso é em cima, Vinícius, né? Isso. De pesquisas qualitativas de manhã, de tarde e de noite. Exato.
não é achômetro. Isso não é achômetro. A Globo não pode, uma empresa como a Globo, com as grandes empresas, não pode trabalhar com achômetro. Eles têm que trabalhar com pesquisa. É muito investimento. É uma empresa que fatura 14 bilhões por ano. Então, e o pessoal preocupado que a Globo que tá não transmite mais, não transmite mais o Campeonato Carioca, vai falir. Moça, pelo amor de Deus, foi a melhor coisa que a Globo fez, é uma coisa que deve estar... Enfim, uma empresa que fatura 14 bilhões por ano... Quem quer assistir o Botafogo, Alan? Quem que quer assistir? E o meu Vasco! Assim, então, veja bem, agora, voltando para a questão de conteúdo. Nós, afiliadas... o nosso conteúdo forte, principalmente as afiliadas, a nossa afiliada, o nosso forte conteúdo é o jornalismo local. Nós temos um programa de entretenimento, que é o daqui. Temos o Repórter Mirante, que é um programa mais parecido com o Globo Repórter e tal. Sim. Mas o nosso forte é jornalismo. E o nosso jornalismo, se você for assistir, vocês viajam bastante também, como eu. Se você for para São Paulo e assistir o SPTV, você vai ver ele muito parecido com o JM1. Se você assistir lá em Fortaleza, eu não sei o nome do jornal de Fortaleza, é muito parecido. O Piauí, primeira edição, em Teresina, é muito parecido com o nosso. Por quê? Porque ele tem que estar ao lado da comunidade. Então, assim, aí é importante frisar. Às vezes você assiste nosso jornal... Você vê lá mostrando o buraco da rua, o problema da água, né? O problema do posto de saúde, o problema do, sei lá, uma série de coisas que é do dia a dia da gente, né? Que está na porta da nossa casa, enfim. Aí você imagina, o Antônio Filho, que comanda o jornalismo, todo dia de manhã pega as 3 equipes dele que tem de manhã e disse, olha, vai procurar buraco na cidade. Ei, vai ver o posto de saúde que está sem remédio. Ei, tu vai ver onde é que não tem água para a gente mostrar. É assim que funciona. As demandas vêm para a gente. Isso foi até motivo de conversa minha, outro dia até com o Assis, com o prefeito, que é um cara que eu, antes de ser prefeito, era meu amigo, a gente já éramos amigos, batíamos bola e tal. O Madeiro, o ex-prefeito, também meu amigo, o Hildon, todos eu tive um bom relacionamento e continuo tendo. Mas assim... Para esclarecer, porque fica parecendo que a gente não vamos. Que tá batendo no chega para a gente essas informações e a gente não faz 1/100º do que chega. Porque os problemas são muito grandes. São muito tem um canal de comunicação, né, com o público, né? Para poder fazer essas denúncias. Exatamente. Então, assim, e da mesma forma, isso é um recado para os gestores, não só para o daqui, de todo lugar, de forma geral. As coisas positivas, por exemplo, nós mostramos a rua ali cheia de buraco. A prefeitura foi, 15 dias, um mês depois, tapou a rua. Asfaltou a rua. Chega pra gente, porque também a gente não vai atrás. Saber qual foi a rua que foi tapada para mostrar. Não. Isso tem que chegar pra gente. Aí é um trabalho de assessoria, de comunicação, bem feito, que tem que ser bem feito, para nos informar. Assim, isso eu quis falar só para esclarecer que a gente não está preocupado com a figura de prefeito, de governador ou de presidente, que não é da nossa alçada. Mas aqui, governador, não. A gente está preocupado com o bem-estar da população. Esse é o nosso que a população acaba trazendo, né? Exatamente. Então, e na cabeça do político, isso que me deixa assim, eu já conversei com muitos, eles se cercam, via de regra, de pessoas que só sabem dizer, olha, a Mirante, a difusora está só batendo. Não é batendo, nós estamos mostrando o problema. Vamos buscar solução. Eu sei que não é possível. O Madeira em 8 anos não deu jeito, o Assis em 8 anos também não vai dar jeito. Independente de um melhor do que o outro, não importa. O próximo, se for Alan Neto, não vai dar jeito também. Isso tem que ser uma sequência. As pessoas têm que entender que a cidade é uma sequência. Sim. Você não tem que quebrar isso. E no Brasil, infelizmente, as administrações são personificadas. Acabou a administração do Alan, vai começar a do Olavo, é outra coisa. Isso é muito ruim para a cidade. Então a gente não vê muita continuidade nas coisas. Não, e tem que entender que a gente fala muito isso na questão de pesquisa de satisfação, né? Tem muito cliente nosso que não quer muitas vezes colocar uma pesquisa de satisfação. Não, vamos esperar arrumar aqui as coisas. Falei, para quê, moço?
Quando tu faz alguma coisa e teu cliente vem e reclama, no caso, o poder público, quem tá reclamando são quem? Os eleitores. Pô, minha rua tá ruim pra porra. Cara. Pô, ele tá falando assim, vem e arruma aqui. É isso aqui que tá me Dá incomodando. uma resposta. Então ele já tá te direcionando. Pô, Imperatriz é grande pra porra. É. Tem funcionário público pra porra? Tem. Mas pra, vamos dizer assim, pro cara tá vistoriando tudo, não tem condição. Não e tem. a pessoa tem que ser ciente disso. A demanda é muito grande, Vinícius. Então, quando vem, eu já tô falando assim, pô, cara, isso aqui tá quebrado, só arruma. Eu já sei onde eu vou arrumar. Entendeu? Então, é o que a gente fala para os empresários. Pô, coloca a pesquisa de satisfação, vê se tu realmente está atendendo teu cliente. Se aquilo que tu pensa é o que teu cliente quer. Ou o que tu tá entregando pro teu cliente em forma de experiência, em forma de produto, o que quer que seja. Mas se teu cliente vem e reclama, bicho, tu tem que agradecer. Porque é uma coisa que tu pensava que estava 100%, e teu cliente falou assim, não, isso aí tá 60%. Eu falei, pronto, isso aqui eu melhoro. Cada vez que alguém traz uma reclamação, automaticamente ele está te oferecendo a oportunidade de deixar ele satisfeito. De deixar ele satisfeito. Então, é porque as pessoas... de certa forma, é uma meninice, é uma infantilidade a gente achar que se a pessoa está criticando, significa que ela não quer mais nada com o prefeito. Não. Se ela está criticando é porque existe um problema. E se os poderes responsáveis resolvem, é uma oportunidade que eles têm de virar e falar assim, estou à sua disposição. E aí não dá para você culpar o canal que veicula isso, porque, né, manutenção da cidade é uma responsabilidade de quem? Então tem que ser veiculado, assim como tem que ser tratado de forma que eu achei que foi o principal para mim que você falou, é da continuação. Tanto na gestão pública quanto na privada, você não pode fazer um trabalho que seja só a curto prazo. Tem que ter algo que seja planejado para que seja contínuo, para que seja crescente. Porque senão você está sempre correndo atrás do rabo do cachorro. É isso aí. E você não continua nada, você está sempre resolvendo os mesmos problemas. Você está sempre resolvendo... o problema só mudou de nome. Saiu um funcionário, entrou outro com o mesmo problema. Ah, mas é porque... que teve um exemplo recentemente de um cliente nosso que virou e falou assim, nós estamos insatisfeitos com uma determinada funcionária. Aí eu estava falando para o Vinícius, eu falei, pô, a funcionária está lá há mais de 6 meses. Se ele tivesse insatisfeito no primeiro mês, não se encaixou, beleza. Agora, 6 meses é um problema de gestão. Porque ela chegou, estava tudo bem, por que ela desmotivou? Por que ela não está mais vendendo? Por isso que eu falo nessa questão do poder público, eu acho muito problemático essa questão de vamos tampar todos os buracos da rua no período pré-eleitoral. Pô, faz isso antes. Planeja. E aí você vai ter nos canais de veiculação um aliado, porque ele vai estar mostrando o teu trabalho sempre. Exatamente. Porque vocês não transmitem só ninguém... Eu lembro, eu não sei qual que era aqui, mas no Rio tinha um jornal chamado O Povo, que eles falavam que se espremer sai sangue. Nenhum canal quer ser conhecido só por transmitir tragédia. Claro. Entendeu? Até porque os fatos positivos da cidade, isso aumenta a nossa autoestima. Eu não pauto jornalismo, eu muito pouco trato de assunto de jornalismo com Antônio Filho, mas eu sempre procuro dizer para ele o seguinte, olha, vamos buscar a pauta positiva da cidade, não estou falando do poder público especificamente, mas coisas importantes, gente que faz diferente, por exemplo, lá onde eu moro ali na Quinta do Jacó, no bairro Santinês, porra, lá tem um cidadão que fez um trabalho maravilhoso, tem um pomar lá. A gente sabe quem é. O Evaí. Evaí. Ele é meu vizinho de frente, ele mora no meu condomínio de frente. Aquele cara, eu recebi o título de cidadão, ele merece 10 vezes mais do que eu receber o título de cidadão imperatrizense. Acho que ele recebeu. Ele recebeu um... Na Câmara do Vereador, uma placa lá, uma coisa assim, né? Não foi título de cidadão, não. Ele, se não me engano, é paranaense ou é gaúcho? Mas, porra, você vê, cara... Não, aquele trabalho dele foi... Olha, segunda-feira, agora, feriado, 6h30 da tarde, o Evaí tava lá tomando conta do pomar todo. O que é isso? Minha esposa diz, gente, isso é promessa que o Evaí faz? Ele é casado com a Marla, né? Enfim. A gente conheceu ele. A gente conheceu ele. Nós já fizemos umas 5 matérias. Para mim, fazer a matéria com ele toda semana, para ver se isso contamina. Porque esse tipo de coisa é que tem que contaminar as pessoas, né? Já pensou assim, cada bairro a gente tivesse um Evaí desse?
Não, Já que o poder público não faz, ou não consegue fazer tudo, vamos fazer. Eu converso muito, um tempo eu conversei muito com a mãe, quando a gente foi plantar uma árvore na porta de casa, a dificuldade que foi para fazer essa árvore crescer. Aí todo mundo reclama de calor, mas ninguém tem o cuidado de plantar um pezinho de pau que seja na frente da sua casa. Eu acho engraçado que a mesma pessoa que reclama das notícias ruins é a pessoa que reclama, por exemplo, quando fazem uma matéria sobre a Copa do Trabalhador. Uhum. Pô, é um torneio importante. É um torneio bacana. Não, do maior do Nordeste. Os caras... Não, e assim... não é... É engraçado os argumentos. Mas esses caras nunca vão chegar na Série A. Moço, eles não precisam chegar na Série A. Você só precisa mostrar. Você só precisa mostrar que o cara tá investindo num negócio. E assim, eu não sei dos números por trás, mas dificilmente ele vai ter o retorno financeiro. Porque o time qual foi que ganhou esse ano? Eu não acompanhei esse ano, tá? Viajando. Mas Mas não tem de forma nenhuma. Mas o cara vai receber... Moço, não é a Copa do Brasil, não. Isso é torneio de trabalhador. O cara tá fazendo porque o engajamento dos colaboradores dele aumenta. Eles se sentem bem. E é isso. E é isso que contagia. É isso aí. Entendeu? Você vai falar com um cara desse, você chega... Pô, uma vez eu fui numa loja dessa de autopeças e era do time que tinha ganhado. Foi uns 3, 4 anos. E aí o cara falou, pô, eu te vi no jornal. Cara, esse cara atendeu a gente tão bem. Mas tão bem. Só porque eu falei que... A gente falou que viu o cara no jornal. Esse tipo de coisa também vem através dos meios de comunicação. Só que é porque a gente, quando eu digo a gente, é a população em geral, o ser humano, ele gosta de criticar porque ele se sente bem com ele mesmo. A tua capacidade de criticar os outros, de falar mal. E as redes sociais hoje proporcionam isso de uma forma muito forte, né? Que você se esconde por trás para criticar tudo. Lógico. Você critica tudo, né? Então, assim, só tem complementando a questão. Isso, a questão, os fakes, os perfis fakes. É muito importante nesse momento de muita fake news. Uhum. Que a gente tem o jornalismo profissional. Porque, assim, uma pessoa de responsabilidade, quando ele olha uma notícia que vem, ou seja, por WhatsApp, quer que seja, se ele tiver responsabilidade, ele vai checar. Não precisa ser no G1, não. Uhum. Ele vai checar no R7, ele vai checar no UOL, ele vai checar em qualquer site, se for, ou numa TV qualquer, enfim, em alguma empresa que tenha credibilidade. Exato. Né? Eu imagino na queda do avião da Marília, que foi uma tragédia, as pessoas devem ter corrido. Chegou, deve ter chegado no WhatsApp de muita gente, mas as pessoas foram checar isso em alguma fonte confiável. Com certeza. Né? Em alguma fonte confiável. Então, isso é muito importante as pessoas terem em mente. Uhum. Eu, só complementando essa questão... E ainda é, por exemplo, nesse aspecto, é porque eu apago as imagens, senão eu te mostrava aqui agora. No dia saiu uma notícia dizendo que o avião tinha caído, mas que não tinham confirmado nada. Quando que começaram a falar, meu Deus, a Marília Mendonça morreu, meu Deus, a Marília Mendonça... Quando começou a circular a imagem e no cantinho da imagem estava lá, G1. Sim. Sem bater... até na questão do futebol. O Renato Gaúcho foi demitido. Não foi demitido. Renato Gaúcho pediu demissão. O que é que aconteceu? Ninguém fala nada até ir lá. Não, enquanto não sair no Globo Esporte... Enquanto não sair no Globo Esporte, é fake. Entendeu? Porque, olha, eu essa semana, deve ter uns 10 dias, eu viajei com minha família, passei 6 dias, foi um pouco antes. Uma amiga minha que está anunciando conosco na rádio, não vou dizer o nome, claro. Eu disse, por que tu não faz um teste na TV? Se teu produto é ótimo, ela trabalha com empréstimo, consignado e tal, a pessoa tem uma estrutura muito boa. Ela, Alan, ninguém assiste mais TV. Eu digo, tu tá me falando isso. Com certeza tu tá me tem falando. certeza. Eu mesmo não assisto faz um tempão. Eu digo, você não assiste, tudo bem. Mas o teu público assiste. O teu público assiste. Esse é que é o ponto. Aí me dá vontade essa hora de pegar
e dar de graça 10 dias de mídia na Mirante para ela. Só que eu não vou fazer isso porque meu produto é muito caro para me dar de graça. Uhum. Mas dá vontade, porque ela não tem noção da asneira que ela falou. Ela não tem noção da asneira que ela falou. Às vezes, Porque nesse ponto, às vezes ela nem sabe ainda qual é o conteúdo que ela vai passar. Porque hoje se discute muito essas transições. Qual que é a rede social que dá mais, vamos dizer, ibope, né? Que dá mais visibilidade, né? Tudo. Só que é como o Olavo mesmo fala, mas tu não tem teu conteúdo. Aí o cara, é o Instagram que me dá retorno. Aí o cara faz uma dancinha lá no Instagram que não tem nada a ver com o produto que ele entrega. Exatamente. Aí, isso é uma coisa que eu falo há 20 anos. Então, não adianta você botar no Jornal Nacional todo dia se você não tem o que entregar. Você não sabe nem o que está oferecendo, né? Não tem um conteúdo correto, né? Tu não sabe para quem tu tem que entregar. Geralmente, quando eu falo com amigos que estão montando negócio, né? Eu falo assim, me ajuda aqui, ministro. Eu falo, tu quer entregar para quem? Qual é o teu produto? Qual é a faixa etária? Tu tem que saber uma faixa etária. Claro, com quem tu vai se comunicar. Com quem tu quer falar. E as pessoas acham que a gente está dificultando. Eles acham que a gente está dificultando. A gente pergunta, qual é a tua proposta de... mas eu vou, sei lá, eu vou vender garrafa. Não. Qual é a tua proposta por trás de vender garrafa? O que você está oferecendo? Porque vender garrafa, eu posso ir na Cadame, eu posso ir no Mateus e comprar garrafa. Por que eu tenho que comprar contigo? Não sei. Tá bom. Então é uma coisa que você tem que pensar. O que você quer entregar para as pessoas? Qual é a cultura da tua empresa? Como assim a cultura da minha empresa? Você não quer me ajudar não, só fica dificultando. Eu falei, não, cara, é porque esse tipo de definição vai ajudar você a chegar onde você quer. A direcionar a tua comunicação. Só que ninguém quer responder as perguntas difíceis. Não entendeu? Quer. Não quer. Pô, e quer resultado, né? Se não tiver tudo isso que vocês estão falando, o risco de não ter resultado é muito grande. Muito maior. Deixa eu te fazer assim, isso a gente já sabe, né? A gente conhece, eu cresci assistindo cresci assistindo o Globo, né? Desde desenho animado até ver minha avó. Desde o minha Léo avó Batista, ela dava boa noite pro William Bonner. E eu acho engraçado isso, que ele ainda tá firme e forte. Mas a comunicação mudou muito, né? A forma de comunicação, dos meios de comunicação. Como que foi o impacto disso na TV e no rádio? Nesse crescimento do digital, no período de pandemia, que foi um período bem crítico? Olha, mais uma vez eu repito, no nosso mercado, a gente, do ponto de vista comercial, para tu ter uma ideia, nós vínhamos nos últimos 4 anos, mesmo com a crise de 2014, 2015 e tal, nós vínhamos crescendo aqui em Imperatriz, em Cocais mais ainda, porque lá nós fizemos uma remodelação, mudamos a gestão comercial, Balsas também, que cresceu muito, vinha diminuindo um pouco o crescimento, mas em linhas gerais, o impacto comercial, tanto na TV, aqui em Imperatriz, vamos falar especificamente de Imperatriz, que fica mais claro, tanto na TV quanto no rádio, foi zero. O impacto comercial. Né? É lógico que a gente pontualmente tivemos algumas... Eu lembro muito bem um momento que teve principalmente cliente de roupa, de vestuário, clientes menores, que eram clientes de rádio, um ou outro na TV. Chegar a dizer, não, mas agora a gente vai fazer com a personal, digital social influencer. Media. Digital influencer da cidade. E tal. Porque ela fez uns stories, alguma coisa assim, e vendeu tantos vestidos, tantos não sei o quê. Aí a gente preparou um estudo, pediu auxílio da Globo, na época, eu lembro muito bem. A gente preparou um estudo e apresentamos para um grupo desse pessoal. E aconteceu exatamente o que nós dissemos depois. Aquilo ficou uma roda.
era só essas digitais, influências, ficava só no mesmo círculo. No mesmo círculo, não saía dali. Não saía dali. Era um download todo tempo. Uhum. Todo tempo e não conseguia abrir. Então parou. Aí esse pessoal voltou conosco devagarzinho, enfim. Mas assim, algumas coisas pontuais. Nós tivemos alguma dificuldade, tivemos que buscar alternativa. Mas de forma geral, do ponto de vista comercial, não tivemos grandes problemas. Na pandemia eu já tratei aqui. Uhum. Nós tivemos sim problema de queda de receita, coisa que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Nesses 20 anos que eu estou no grupo. Mas era algo assim, dentro do cenário nacional, o medo que estava instalado na... Não, era esperado. Assim... Não, eu achei muito pequeno, inclusive, nossa queda. Eu esperava bem mais. Uhum. Eu esperava uma queda, coisa de 50%. Você falou um negócio que eu acho interessante, porque sempre que a gente fala sobre a questão de marketing digital, comunicação, a gente também... eu vou investir na influencer tal. E a gente tenta explicar o seguinte, fala, olha só, investir numa influencer é uma ação pontual, ele não é o teu marketing. O teu marketing tem que ser o que você trabalha, estuda e pesquisa sobre continuamente. O que você vai fazer janeiro, fevereiro, março? O que você consegue fazer todo mês? Isso. Quanto que você consegue investir? Isso. Eu consigo tanto. Então esse é teu marketing. Aí, além disso, são ações de marketing pontuais. Investir por quem é que quer ver a mesma blogueira usando a mesma roupa toda vez. Porque é o que você falou, ela tem um alcance. Depois que todo mundo ali consumir, acabou. Eu acho que eu acho que é uma mídia interessante para alguns segmentos, mas é uma mídia complementar. Sim, ela não é a mídia raiz. Sim. Se você for nessa linha, eu acho que você está míope via de regra no seu negócio. Mas é o que acontece porque assim, as pessoas acabam se perdendo naquilo que é novidade, querendo ou não. A gente tenta Mas meio que passou essa febre aqui em Imperatriz. Meio o que foi passou. prejudicial, até porque é uma coisa que a gente fala também, fala assim, existe uma diferença entre, e eu vejo muito isso justamente nessa questão. Existe uma diferença entre uma digital influencer e uma garota propaganda. Sim. A digital influencer é uma pessoa que o estilo de vida dela vai te conduzir, você vai querer consumir e aprender sobre aquilo. A outra coisa é uma pessoa que o Instagram dela é um catálogo. Isso. Né? Mas o que ela faz? Como que ela vive? Não sei. Só sei que durante um dia ela experimenta 300 vestidos. É lógico que nós não estamos falando aqui de uma Juliette da vida, né? Não. Isso é um fenômeno, né? Fenômeno. Mas quem fez o fenômeno? Exato. Então, assim... Tô pra mandar o Vinícius pro Boninho. Pegando um pouco assim desse gancho, a gente falou já dessas transições e tudo, né? Dessa incorporação. Mas assim, nós já só, tem. Vinícius, só para finalizar, mas nós precisamos, e as equipes comerciais, tanto a daqui, a equipe comercial de Balsa, a equipe comercial de Cocais, estão orientados a estar vigilantes ao mercado o tempo todo. O mercado está em plena e constante transformação. Então, zona de conforto, jamais. Exato. A gente sabe o que nós somos, mas precisamos saber para onde a gente quer ir. Não, exato. E é basicamente isso que seria a minha pergunta, né? Porque você falou aí da questão de pesquisa, tava, tipo, o Mirante em primeiro e segundo já vinha um streamer, isso. né? Então a gente já vê que... Pra gente que é leigo, isso não é uma da comunicação... que na pesquisa anterior não tinha. Não tinha. E na nossa cabeça, quando é questão de leigo, de entender que é TV, que é rádio, aí tem um streamer no meio. Na nossa cabeça aqui de leigo é como se fosse 3 polos diferentes. Mas em si são um polo só de comunicação. Só de consumo. Né? Então, essa questão, como é que vocês estão se atualizando ou esperando que tenha mais ainda? Porque é uma constante transição. Agora vê o Facebook aí agora com o tal da realidade virtual que já vai mudar. Então, o Meta, né, mudou agora o nome. Então, o que já se espera aí que pode ser de comunicação que se altere? 5 anos por aí, mais ou menos. Olha, se a gente tivesse no ano normal,
No ano normal eu vou a São Paulo 5 vezes para a reunião da Globo, 4, 5 vezes. E essas reuniões da Globo, presenciais, eu participei de algumas virtuais, mas não é a mesma coisa. Você não consegue, às vezes, extrair, captar muita coisa. Então a Globo faz essas reuniões presenciais em vários aspectos. Ela faz mostrando cenários, né? O que ela espera do ponto de vista de mercado, de economia, política e tudo mais, mas também nos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu diria, 5, 6 anos, vem trabalhando muito essa mudança pro digital, que ele agora já falou vem falando já dessa inteligência artificial há algum tempo. Eu não teria muita coisa para dizer, mas a Globo está preparada para isso. Isso aí eu tenho absoluta certeza. Ela está trabalhando muito em cima dessas coisas que já são realidade em alguns outros lugares. Porque é aquele negócio, é uma coisa que a gente fala muito sobre a importância do planejamento. O planejamento não significa que aquilo que você está prevendo vai acontecer. Mas ele vai te dar opções. Sim, claro. Que, tipo, você se preparou para... Você tomar uma decisão lá na frente, se aquilo não acontecer, você tem um plano B. Você tem um plano C. Na verdade, você acaba num planejamento, você vendo 3, normalmente, digamos, né? Você viu opção A, opção B, opção C. Ah, mas foi a opção D que aconteceu. Não tem problema. Se você misturar um pouquinho de cada, você se adapta. É porque são cenários. Você analisa cenários. Você não tem bola de cristal. Exato. Né? Exato. Você analisa cenários. Mas você tem que ter esse planejamento. Você tem que ter esse norte. E você tem que saber o que você precisa. Você falou o negócio da equipe comercial, que a equipe está atenta. Pô, se você não tiver com o ouvido no chão ali, se você não tiver atento ao que o mercado está vivendo, ao que o teu consumidor está vivendo, você não consegue se conectar com o teu consumidor. Olá, Vinícius, tem uma coisa que nunca vai mudar. Sabe o que é? É o contato, o relacionamento com o cliente. Perfeito. Isso é fundamental. Isso é um mantra meu, desde sempre. Digo, olha, as agências de publicidade sempre foram nossas parceiras históricas. A Globo sempre foi o veículo que mais respeitou as agências de publicidade, a gente sabe disso. Mas eu sempre disse para a minha turma comercial, olha, não deixe que essa ponte fique só com a agência. Nós temos que ter a ponte direto, porque o cliente é nosso. É da agência, mas é nosso também. A agência é um intermediador. Claro, é cliente da agência, mas é nosso. No final das contas, nós que prestamos o serviço final a ele. Sim. Então, essa proximidade, essa saber o que o cliente, a necessidade do cliente, tentar buscar dele. De repente, agora, vocês vão ver uma novidade aqui, eu acho que na rádio. Na rádio. Nunca foi feito no Maranhão, que eu saiba, Brasil possivelmente. Ontem tivemos uma reunião com um cliente, passou a demanda para a gente e nós estamos estudando, junto com outra rádio, é um pool de 2 rádios, para fazer a inauguração de um projeto dele, de uma ampliação dele. Uma transmissão ao vivo de 2 rádios. Quer dizer, uma coisa inovadora e doida, né? Sim. Mas estamos buscando isso aí. É igual naquele tempo Espero que dê certo. Que apareceu o Gugu e o Faustão ao mesmo tempo, você lembra? Exato, do comercial, bicho, né? Aquilo foi uma loucura. Foi uma loucura. Então, assim... O cara ficava mudando assim, vai pra Globo, vai pra SBT, vai pra Globo. É uma coisa... Que canal que eu tô? É uma coisa impensada, mas assim... O cliente jogou, cara. Sim. O cliente quer, por que não? Né? Por que não? Vamos inovar, cara. Vamos fazer diferente. E tem que arriscar, né? Claro. Tem que arriscar. Claro. A mudança só vem de quem arrisca. Claro. Então claro. Tem que testar. Nesses aspectos, assim, eu acho que pra gente fechar esse papo, porque a gente fica muito assim, pô, como que a Globo consegue? Né? No caso, e eu não vou nem falar da Globo, a minha curiosidade, como a gente atua muito no mercado local aqui, como que a Mirante consegue? Por quê? São inovações constantes, são mudanças, de certa forma, até drásticas, constantemente.
de tendência de mercado, de direcionamento comercial, mas a Mirante se mantém à frente na questão dos eventos, na comunicação rádio, TV. O que assim, o conteúdo é essencial? Claro que é. Mas quando a gente fala de pessoas, né, da equipe que você tem, qual é para você o ponto-chave nisso daí? Olha, você tocou num ponto que é fundamental para isso, equipe. Né? Em primeiro lugar, tudo que a gente se propõe a fazer, nós temos a plena convicção que nós precisamos fazer muito bem feito. Sim. Muito bem feito. Sem querer ser presunçoso, nem arrogante, nós precisamos fazer melhor do que todo mundo. Melhor do que todo mundo. Porque, em primeiro lugar, se outro fizer e não for tão bom, o impacto disso, mas é porque era fulano. Né? Mas se nós fizermos e não for bom, puta merda, essa Mirante tá lascada. Não vai falir. Vai falir. Não consegue negócio fazer básico, nem... Pô, então... E assim, a nossa equipe é muito comprometida. Olha, a corrida que foi feita agora em parceria com a Top Sport, a minha equipe, o Daci, tem o know-how da corrida. Aquele know-how dele, ele faz melhor do que ninguém. Mas a nossa equipe toma conta da parte do funcionamento. Minha equipe está lá supervisionando, a gente divide as tarefas. O Daci operacionaliza a parte estrutural toda da corrida, que ele entende, cada um no seu quadrado. Sim. E nós cuidamos, primeiro, desde a parte de comunicação, do que se vai fazer, do que se vai comunicar, como se vai tentar levar as pessoas para doar sangue, enfim. E a parte de estrutura da parte de lazer, do acontecimento pós-corrida. Então, assim, eu acho que o segredo da gente fazer tudo que a gente se propõe a fazer, tentar fazer, e eu sempre digo, isso aí nunca ninguém ouviu dizendo que a gente é perfeito, que tudo é 100%. Nunca e nunca vão ouvir. Eu sempre digo que a gente está buscando a perfeição. Todo tempo buscando a perfeição. O Arraiá da Mira, que é o maior evento que nós fazemos, que hoje vem quadrilha junina do estado todo para cá. A gente foi aperfeiçoando cada ano dando mais condições para as quadrilhas juninas. Hoje a gente aloja esse pessoal, hoje a gente dá almoço, dá jantar, dá lanche lá na apresentação, dá água, dá toda a estrutura possível. A gente não dava isso antes porque não tinha condição. Então, tudo isso você vai remodelando. Isso falando para as juninas, que são o principal atrativo do evento. E são equipes grandes. Enormes. Você tem uma ideia, no último evento passaram 2.000 pessoas nessas quadrilhas juninas. Você tem que alojar 2.000 pessoas, você tem que dar comida para 2.000 pessoas, você tem que cuidar de 2.000 pessoas. É toda uma logística. E são pessoas carentes, via de regra, que vêm com esforço enorme. Sim. Passando a canequinha aqui, Vinícius, igual a tua, pedindo dinheiro para para empresário, para outro, para alugar onde, pedindo dinheiro para prefeito, para não sei o quê. Graças a Deus pedindo folga de trabalho. De trabalho, tem um prefeito ou outro que ajuda. Mas, via de regra, essa turma é muito cega para a cultura, né, e para o esporte. Então, assim, e fora a estrutura que aí sim, que aparece lá no evento, que aparece na TV, que é aquele espaço que a gente monta. Sim. Que cada ano a turma, a Irna com o Antônio lá do Colonial se superam. Sim, que ficam... Inventam um negócio. Esse último... Não, o último na hora que eu olhei, o último que teve tá muito bonito. O que é isso, rapaz? E eu não tô aqui no Maranhão, rapaz, porque... Eu acho interessante, e eu falei isso pra Renata, eu falei, e eu assim, porque não é cultural do Rio, a questão do São João, né? Sim. Não é... Então nunca foi uma festa que me encantou, me encheu os olhos. Mas eu falei, no último que eu fui, eu falei assim, nossa senhora, o negócio tá bonito mesmo aqui. Ficou. E eu acho, como eu tenho dito, a gente achou o formato ideal do evento, que é a apresentação ali e aquele espaço do Forró Pé de Serra ali,
funcionando simultaneamente com aquela vila. Realmente ficou muito gostoso. E o segredo, Olavo, só para a grosso modo, é a equipe. O segredo do sucesso é a equipe. E outra, eu acho que é fundamental. Você ser o exemplo da equipe. Perfeito. Quem foi no Arraial da Mira já, muitas vezes, já deve ter me visto varrendo tablado, enxugando tablado, às vezes que choveu, carregando uma coisa. Eu não deixo, eu sou o primeiro a chegar. Às 6h30 eu tô lá, vendo se tá tudo ok, mesa, você já viu. Eu boto a mão na massa. Porque se eu botar a mão na massa, quem que não vai botar? É mesmo. É mesmo. Porque... O Olavo fala muito que mas tem tropa é espelho do líder, né? A tropa é espelho do líder. Tem empresário que fala assim, mas aí eu tenho que capacitar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu falei, moço, mas é por isso que são poucos líderes. Exatamente. Porque é para poucos. Se você não quer fazer, tudo bem. E não tem faculdade para líder, não. Não tem faculdade. Não tem faculdade, não. Com certeza você não aprendeu isso em contábeis, né? Não. A liderança é um negócio... É divino, mas não é para todo mundo, não. Não é mesmo, não. O cara pode ter PhD no que for. A gente vê muito isso, assim. Tem gente que tem vontade, mas... assim, e tem gente que consegue ser líder em determinados aspectos na questão de ditar comportamentos. Mas assumir a frente, isso, a exposição, isso, aguentar os murros, o revés, assumir quando não dá certo. Não é pra qualquer um. Que é legal, né? Você ser líder e não deu certo. Porra, foi tu, cacete, que fez errado. É legal ser técnico da seleção na Copa de 98, de 2002. Agora, hoje tá difícil. Mas é isso aí. É isso. Show de bola. Mais alguma pergunta, lá? Eu tenho um monte, só que o Alan tem muita coisa para fazer. Tem mesmo. Então, assim, eu queria te agradecer pela tua presença. Prazer foi meu. Eu espero que as pessoas tenham entendido um pouco mais. E assim, pode parecer que a gente falou só de TV, de meio de comunicação, mas isso que você falou, você consegue transferir para qualquer área que você vá do se ponto dedicar. de vista de gestão, você pode. Nós falamos aqui de muita coisa, não foi só de TV. Não, foi muito bom. Quer acrescentar alguma coisa, Vinícius? Não, eu quero agradecer também a presença do Alan, né? Quero pedir pessoal que aí não curtiu ainda, curta, comente, se inscreve no canal. A gente tem as redes sociais no Instagram e no YouTube. E falar que isso é um aprendizado. A gente sempre tenta trazer e fazer um paralelo, e hoje foi muito bom paralelo, porque vendas é basicamente comunicação. Sim, né? sem dúvida. Então, entender como funciona essa comunicação, esse relacionamento... Desde sempre. Desde sempre foi isso. Então, entender que não é vamos dizer, um aplicativo que vai fazer tua venda aumentar. É uma comunicação certa, assertiva e um relacionamento certo com o teu cliente. Você assiste filme épico, quem tem uma visão, em algum momento do filme você vai ver um comercial lá, um cara vendendo o peixe dele, buscando mostrar o que tem na taberna dele. É isso mesmo. Então quero agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. E até o próximo. E até o próximo episódio, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado aí a vocês, viu? Foi uma manhã bem legal. Viu? Espero que as pessoas gostem. Até a próxima. Valeu, pessoal.